Olá, meus amores, bom dia. Vamos para nossa aulinha de literatura, permanecendo e fazendo a conclusão do nosso maravilhoso paradidático Carta Errante, Avó Atrapalhada, Menina Aniversariante. Muito bem, hoje chegaremos ao fim dessa história, né? Uma história bem legal. Mas antes nós vamos fazer a correçãozinha da atividade da aula passada. A tia deixou aí algumas questões, coisas poucas, acho que 5 questões. E agora nós vamos fazer a correçãozinha delas. Pegue o seu livro, seu caderno, na matéria de literatura e vamos fazer a correçãozinha. Primeira questão: como era a Luciana na imaginação do Pedro Boné? Luciana era moreninha e magrinha, tinha sardas na ponta do nariz e usava óculos para escrever. Segunda questão: na imaginação de Pedro Boné, a avó não tirava os óculos da ponta do nariz. Por quê? Porque se tirasse, iria esquecê-lo em algum lugar e nunca mais encontraria. Terceira questão: porque a vovó Lia foi morar em Israel? Por que ela foi morar em Israel, né? Como a Luciana mesmo questiona: vovó, por que a senhora foi morar em Israel, sendo que tem apenas 2 filhos da senhora que moram em Israel, tendo 4 que moram no Brasil? E ela explica: não é porque ela gosta mais dos 2 que moram em Israel do que dos 4 que moram no Brasil, mas é porque ela foi para Israel perseguindo um sonho. Qual era o sonho dela, tia? O sonho dela era morar em Israel. E ela conseguiu sim realizar o sonho dela. Quarta questão: leia um trecho do texto. Acho que o melhor que tenho a fazer é ir terminando mesmo essa carta toda. As minhas lembranças, mesmo sem contar todas as minhas lembranças, porque a vovó teve que terminar a carta, porque ela começou a escrever e não prestou atenção. Ela começou a escrever com uma caneta que tinha ganhado de presente da Luciana, uma caneta de detetive, uma caneta que com certo tempo aquelas letras se apagam. Quando ela percebeu que estava escrevendo com a caneta errada, como ela mesmo diz, ela já tinha escrito 3 páginas. Então, ela teve preguiça de reescrever, né? Tudo com uma outra caneta. Qual era a surpresa que a vovó contou para a Luciana, né? Lá no texto ela fala que vai fazer uma surpresa que não ia contar para ninguém, apenas para a Luciana. Qual era essa surpresa? A surpresa, gente, é que ela ia fazer uma visitinha ao Brasil. Ela ia viajar para o Brasil. E nós concluímos com essa página aqui, ó. Curiosa, né? Página 50, onde vocês conseguem ver a vovó Lia e o Pedro Boné. Eles se encontraram, né? Vamos ver onde eles se encontraram. Será que já foi essa visita que a vovó Lia fez para os filhos no Brasil? Então vamos lá. Pedro Boné não sabia dizer quantos serões tinham feito por causa daquela carta, nem quantos telefonemas sem sucessos tinha dado. Começou a pensar que teria de se render e devolver a carta ao remetente, pois agora uma outra coisa começava a preocupá-lo. Podia ser impressão sua, mas as palavras do envelope pareciam estar clareando. E logo agora que tinha localizado o amigo de um amigo do dono de um restaurante ao lado do correio, que já tinha estado em Israel e talvez pudesse ajudar a ler o nome da cidade. Tinha que se apressar e mais tarde, naquela noite fria de começo de junho, resolveu seguir uma última pista. Num prédio no Cambuci, não no primeiro nem no segundo andar, mas no 8º andar do número 158 da Rua Independência,
uma garota atendeu a um telefonema, sem muita convicção, mas achando que talvez pudesse encontrar ajuda, perguntou se ela não conhecia alguma Luciana naquele prédio. Para sua alegria, havia sim. Era uma amiga da tal garota e morava no 10º andar. Claro que era uma pista pequena, né? Pois Luciana não é proporcionalmente um nome incomum. Mas para Pedro Boné, ardente torcedor do Palmeiras e fervoroso Papai Noel das cartas perdidas, aquele parecia um forte indício de estar se aproximando do final da busca. Como sempre lhe dizia seu chefe, torcer para o Palmeiras torna o sujeito um otimista irrecuperável. Assim, no sábado, estacionou seu carro na frente do prédio e tocou a campainha. Aguardou alguns minutos até o zelador acabar de atender uma senhora e se comunicar com ele pelo interfone. Teve algum trabalho em convencer o rapaz a deixá-lo entrar, pois aquela história de carta mal endereçada não parecia muito convincente. Acabou subindo no elevador atulhado com 2 malas, uma sacola, uma gaiola de um passarinho que a senhora carregava. Como ia para o mesmo andar, Pedro Boné retirou as malas enquanto ela segurava o elevador. Uma porta se abriu e apareceu uma garota moreninha, magrinha, com uma porção de sarnas no nariz. Ela é exatamente como eu imaginei, pensou Pedro, mas a menina não parecia estar esperando por ele, pois pulou no pescoço da velha senhora, gritando: Vovó, vovó, que bom que você chegou. A velha senhora piscou um olho e disse, surpresa para todo mundo, só você ficou sabendo quando recebeu minha carta, não é, minha linda netinha? E sapecou-lhe 2 beijos. Acho que não sabia não, disse Pedro, enquanto as duas se perguntavam matuamente, né? Quem é ele? O que ele faz com a minha carta na mão? Ainda ajuntou a senhora. Vovó Lia olhou o envelope que ele lhe estendia com o endereço do remetente quase apagado e falou: Puxa, escrevi essa carta em abril, que correio demorado. Eu sempre digo para sua mãe que é mais rápido levar as notícias pessoalmente. Muito legal essa história, né? A vovó escreve uma carta para sua netinha Luciana pela comemoração dos 10 anos que a Luciana, né, ia completar, e ela envia essa carta para o Brasil, ela estando em Israel, só que essa carta demora demais a chegar. Quando a carta chega, a vovó tem chegado, né? A carta chega igual com a vovó, e a vovó ainda diz, né, que o correio daqui demora demais, é melhor que as notícias cheguem pessoalmente. Mas não foi bem assim, não é bem porque o correio demora muito para entregar, né? Foi porque a vovó escreveu todo misturado, com palavras utilizando várias línguas diferentes, e com isso o pobre do Pedro Boné teve um trabalho gigantesco até chegar no remetente para conseguir entrar, mas até que enfim ele conseguiu encontrar a Luciana e entregar a Luciana essa cartinha. Muito bem, aqui no final do nosso livro tá falando quem é Mirna, né, a autora dessa história, e quem é essa daí mesmo, que é a ilustradora, né, Ionete, nem brasileira nascida em Israel. Muito bem, por isso que o nome é bem complicado, né? Então aqui tá falando um pouco sobre a ilustradora e sobre a autora e o final da nossa maravilhosa história. Era assim que você imaginava que fosse a nossa história? Quando você viu aqui a imagem do Pedro Boné e da vovó, você realmente pensou que fosse o Pedro Boné que tivesse viajado até Israel para devolver a carta? Ah, tia, isso sairia caro demais para ele, né?
No caso, se fosse para devolver para o remetente, não seria o empregado que ia diretamente deixar a carta, voltaria pelo correio novamente, né? Mas não, Pedro Boné era o Papai Noel das correspondências impossíveis. Por quê? Porque ele não queria ver nenhuma carta sem ser entregue, nenhuma história sem ser contada, e ele trabalhava demais para conseguir entregar todas as cartas. Muito bem. A tia vai deixar aí algumas questõezinhas, tá? Sobre o final dessa história, da página 51, 52 e 53. E também algumas perguntinhas sobre a autora e a ilustradora, tá certo? Tchau, meus amores. Até a nossa próxima aula.